Irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo nosso canal Palavra da Salvação. Que Deus os abençoe. Meus irmãos, hoje é quarta-feira, dia 6 de fevereiro de 2019. O evangelho de hoje é de Marcos, capítulo 6, versículo do 1 ao 6. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi a Nazaré, sua terra, e os seus discípulos o acompanharam. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Muitos que o escutavam ficavam admirados e diziam: de onde recebeu ele tudo isto? Como conseguiu tanta sabedoria? E esses grandes milagres que são realizados por suas mãos? Este homem não é o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago e José, de Judas e de Simão? Suas irmãs não moram aqui conosco? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus lhes dizia: um profeta só não é estimado em sua pátria, entre seus parentes e familiares, e ali não pôde fazer milagre algum. Apenas curou alguns doentes, impondo-lhes as mãos, e admirou-se com a falta de fé deles. Jesus percorria os povoados da redondeza, ensinando. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, no evangelho de hoje nós vemos essa passagem, o qual Jesus volta para a sua terra, aonde ele viveu os seus 30 anos. Jesus nasce em Belém, passa um tempo no Egito, exilado por causa de Herodes, mas depois volta para Nazaré. Portanto que seu nome é Jesus de Nazaré. E o que Jesus fez durante a sua infância, a sua juventude? Jesus foi carpinteiro. E aí está essa situação. Quando Jesus já começa o seu ministério público, começa a anunciar a palavra de Deus, começa a fazer os seus milagres, os seus prodígios, Jesus volta para Nazaré. Jesus vai lá num dia de sábado acompanhado dos seus discípulos. Vai na sinagoga como um bom judeu e lá as pessoas ficam querendo saber de Jesus. Mas quem é esse? Não é o carpinteiro, filho de Maria? Os seus primos não são esse aqui? Nós o conhecemos. Como pode ele ser o carpinteiro e estar falando coisas tão bonitas, fazendo tantos milagres? Como pode isso acontecer? E a palavra de Deus fala que eles ficaram escandalizados por causa de Jesus. O que acontece, meus irmãos, é que é muito mais fácil escutar a palavra de um estrangeiro, de um estranho, de escutar a palavra de um conhecido. Nós muitas vezes, no dia de hoje, vemos isso se repetir muitas vezes. Queremos escutar a palavra de um grande pregador, de um grande anunciador da palavra, daquele que move multidões. E muitas vezes desprezamos a mensagem e a palavra dos nossos vizinhos, dos nossos amigos, dos nossos conhecidos, daqueles que convivem conosco. Muitas vezes a ignoramos, muitas vezes a rejeitamos. E assim, o que é que aconteceu em Nazaré? Jesus não fez milagre algum, apenas curou alguns doentes impondo as mãos. Quem perdeu foi Jesus? Não. Quem perdeu foi o povo de Nazaré, que não pôde desfrutar da graça de Deus, de conceder, de viver a graça de Deus, de ter o Messias convivendo ali no meio deles. Não, o rejeitaram. E assim Jesus vai embora de Nazaré e não faz milagres algum e não faz prodígios. Assim também nós, meus irmãos, precisamos estar atentos ao manifestar de Deus,
o anúncio da palavra de Deus. Muitas vezes, a palavra que vem tocar o nosso coração é de uma pessoa bem próxima, de um conhecido, de um pai, de uma mãe, de um irmão, de um vizinho, de um irmão de igreja, que está ali convivendo conosco, sabe das nossas dificuldades. E aí, muitas vezes, nós nos fechamos, muitas vezes por orgulho, vaidade, inveja, egoísmo, rejeitamos essas palavras que Deus não anunciou, não marcou na testa quem são os seus escolhidos. Precisamos estar atentos com os nossos ouvidos, longe das perturbações do mundo, para que nós possamos escutar o sussurrar de Deus falando no nosso coração. Portanto, que nós possamos valorizar essas pessoas que estão perto de nós, estão próximas ali, nos trazendo essa palavra de amor, da graça de Deus para cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês e que Deus os abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.